Oi, crianças, bom dia! Olha a tia Lu aqui de novo para a gente fazer mais uma videoaula nesse domingo. A tia Lu vai dar continuidade às historinhas que já estão sendo contadas. Espero que esteja todo mundo bem. Tia Lu tá morrendo de saudade de vocês, doida para a gente poder voltar com as aulinhas na igreja. Vamos começar então orando? Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja, a nossa família, os nossos amigos. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa ficar conosco hoje, nesse domingo, e nos ajudar, Senhor. Limpa nosso coração, a nossa mente e nos ajuda a entender a historinha que a tia vai contar hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, crianças, hoje a tia vai continuar falando da história de Daniel. E aí, a história de hoje, ela não é tão misteriosa como a da semana passada, mas ela também tem muita aventura. E hoje, nessa historinha, tem um animal que faz parte dessa historinha, e eu vou dar para vocês algumas dicas para ver se vocês conseguem descobrir que animal é esse. Então, esse animal é um animal feroz. Vê aí se vocês já sabem que animal é esse. É um animal grande, muito grande. É um animal perigoso, que dá muito medo. E aí, já sabem que animal é esse? E é um animal que é conhecido como o rei da floresta. Agora vocês já descobriram que animal é esse, não é mesmo? Na história de hoje, como a tia já falou, a gente vai continuar falando da vida de Daniel, mas também vamos falar de leões, que é um animal muito perigoso. O tema da nossa historinha é oração, conversando com Deus, que está no livro de Daniel, capítulo 6. Como nós já vimos, Deus estava abençoando muito Daniel naquele reino para onde ele havia sido levado. Ele confiava em Deus e orava 3 vezes ao dia. Deus estava realmente cuidando dele. Como Daniel era um homem abençoado, esperto e andava com Deus, ele havia se tornado um grande líder e muitas pessoas tinham inveja dele. A inveja é um sentimento muito feio e não agrada ao Senhor. Essas pessoas invejosas queriam fazer mal a Daniel. Elas ficaram procurando algo de errado que Daniel pudesse ter feito, mas eles não encontraram nada. E então eles tiveram uma ideia, mas uma ideia maldosa. E eles tiveram essa ideia, inventaram uma nova lei. E aí as pessoas só poderiam orar ao rei Dário. E quem desobedecesse seria jogado dentro de uma cova com vários leões. E o rei concordou. Daniel continuou a orar somente a Deus e acabou preso. O rei Dário ficou muito triste, pois gostava de Daniel. E aí o rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado aos leões.
Os leões rugiram e foram lentamente até Daniel. Então um anjo chegou. Foi Deus que o enviou. O anjo fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite lá e nada de mal lhe aconteceu. Ao amanhecer, o rei Dário correu para ver Daniel. E ao chegar perto da cova, o rei, com uma voz bem triste, disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus livrou você dos leões? E para sua surpresa e alegria, Daniel respondeu: O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, porque eu não fiz nada de errado. O rei ficou muito feliz e pediu que tirassem Daniel da cova. Então o rei Dário ordenou que os amigos de Daniel fossem jogados na cova. Os leões os devoraram. O rei Dário ordenou que todo o seu reino honrassem o Deus vivo e poderoso de Daniel. Então, crianças, nós vimos nessa história que Daniel arriscou a sua vida para orar. E o que é orar? Orar é uma conversa que nós temos com Deus, é conversar com Deus. E quanto mais a gente conversa com Deus, mais a gente se torna amigo dele. E nós temos que falar com Deus todos os dias, falar tudo que está no nosso coração. E agora a tia vai ensinar para vocês uma maneira bem legal da gente fazer isso, uma maneira bem bacana da gente orar. Então vamos ver agora com a tia a maneira bem legal que a tia achou aqui da gente falar com Deus. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro nós temos que louvar o Senhor. Nós vamos iniciar a nossa oração louvando ao Senhor, dizendo ao Senhor o quanto Ele é bom, justo, eterno e que Ele é o nosso único Deus, que merece ser adorado. Depois, em segundo lugar, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer tudo que Ele já nos deu. O dia, a noite, as coisas boas. E temos também que agradecer aquelas coisas que a gente não achou legal no dia. As coisas ruins, nós também temos que agradecer a Deus. Em terceiro lugar, nós temos que confessar os nossos pecados. O que é confessar os nossos pecados? Nós temos que dizer para Deus tudo que a gente fez de errado e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Em quarto lugar, nós temos que orar por nós, mas não é só por nós mesmos. Nós temos que orar pelas coisas que a gente necessita, mas também não é só coisa de comer e de brincar. Nós temos que orar para que Deus nos dê força e disposição para fazer aquilo que é certo. Em quinto lugar, nós devemos orar pela nossa família e pelos nossos amigos. Pedir para que Deus nos abençoe, abençoe os nossos amigos. Se alguém estiver doente, pedir para Deus curar. Se alguém estiver precisando de alguma coisa, pedir para que Deus providencie. Então, em quinto, nós temos que orar por nós, pela nossa família e pelos nossos amigos. E depois, em sexto lugar,
Nós temos que orar pela nossa igreja, por toda a igreja do mundo, orar pelos missionários, pelos pastores, orar por todos os membros da igreja, para que Deus possa continuar abençoando o nosso pastor e a nossa igreja. E nós não podemos esquecer que toda oração, tudo que a gente coloca diante do Senhor, nós devemos colocar em nome de Jesus, que é Jesus quem intercede por nós. Porque quando Deus atende os nossos pedidos, Ele atende não porque nós somos bons, mas por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, crianças, essa foi a aula de hoje, a aula falando sobre oração. Eu espero que vocês tenham gostado e a tia quer que vocês comecem a praticar isso todos os dias, a conversar com Deus, tá bom? Um bom domingo para vocês, até a próxima aula, até a próxima semana, um beijo!